Boa noite, gente. Está começando mais um culto da UAI e eu queria chamar vocês para estarem cantando e adorando a Deus com a gente nessa música. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Seus pés. Ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um culto da UAI. Hoje comigo mesmo, Matheus Ferreira. Se vocês não me conhecem ainda, prazer. Logo menos a gente vai estar junto aí, que esse coronga vai acabar, moleque. A gente vai voltar pra church. E se você já me conhece, sabe que hoje a gente tem um tema muito da hora, que certamente alguns de vocês já se questionaram, já se perguntaram sobre. Talvez alguns de vocês já tenham até estudado sobre esse assunto, porque é um assunto que atiça a curiosidade do crente. E eu espero que essa nossa mensagem, esse nosso culto de hoje, possa esclarecer muitas dúvidas para você e até estimular a vivenciar essa experiência. O nosso tema de hoje é avivamento. Exatamente, avivamento. E para embasar essa mensagem eu vou usar o livro de Joel. Esse que é conhecido como o primeiro profeta do avivamento, ou como o profeta do avivamento. Os teólogos que costumam estudar sobre o tema avivamento afirmam que esse é o cara, moleque. Esse é o cara que trouxe pela primeira vez no contexto bíblico uma onda ou um passo a passo de como vivenciar uma experiência extraordinária com Deus. Então, vamos usar Joel, certamente. Inclusive, eu sugiro que você venha ler esse livro. É um livro bem curtinho, de apenas 3 capítulos, mas é um livro muito interessante, que certamente você vai gostar muito de fazer essa leitura. E se você ler esse livro, que são apenas 3 capítulos, como eu havia dito a vocês, você vai ver que em momento nenhum consta a palavra avivamento. Essa que é uma palavra que foi inserida no nosso meio teológico por um estudo feito sobre experiências vividas pela igreja, onde foi declarado, foi inserido que avivamento seria uma experiência extraordinária com Deus, ok? Então, trazendo o contexto de similaridade, se eu falei errado me perdoe, porque é uma palavra difícil de falar, pelo menos para mim, trazendo o contexto de similaridade, de igualdade ali, naquele pique, Joel e as experiências vividas pelas igrejas ao longo dos séculos e séculos e séculos são muito parecidas, são bem encaixadas, e é sobre isso que a gente vai comentar hoje, ok? Para fazer essa leitura eu peço para que você abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, não no telefone, esquece o telefone até porque você pode estar vendo o culto no telefone. Pega a sua Bíblia lá, que deve estar um pouquinho empoeirada, talvez não, porque você certamente é alguém que faz devocional com frequência, não é, moleque? Pode falar, tamo junto. E aí? E abre lá no capítulo 2, versículo 12 ao 13. Já é? Deu pausa? Foi lá buscar? Isso aí, mano. Você é inteligente. Gênio. Versículo 12, versículo 13. Vamos junto? Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Voltem a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Poderoso, né, mano? Tu ouve uma palavra dessa daqui, tu fica até motivado a dar uma dobradinha de joelho e falar: mano, vou me rasgar aqui, vou me quebrantar todo, não é não? Vamos lá de novo, só pra gente reforçar essa parada. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Essa passagem, ela introduz uma chamada ao arrependimento que Joel havia feito a um povo que estava distante de Deus. De um povo que estava precisando vivenciar uma experiência de avivamento. E talvez a gente se encaixe em algum momento nessa ideia de querer viver uma experiência extraordinária com Deus. Talvez em algum momento a gente se questione como vivenciar uma experiência extraordinária com Deus. Ou de como sair da nossa frieza espiritual. E para dar início a essa nossa reflexão, quero dizer para você que é possível você sair da sua frieza espiritual ou da sua mornidão espiritual sem que você viva um movimento ou uma experiência de avivamento. O livro de Joel, nessa chamada de arrependimento, propõe essa chamada para uma comunidade. Se a gente for estudar também a história da igreja, as experiências de avivamento, a gente vai entender também que os avivamentos sempre foram em comunidade. Então, primeiro ponto aqui para a gente ficar ligado. Um avivamento ele nunca é particular, ele nunca é solitário. Um avivamento é sempre em comunidade, ok? Muito bom.
E essa chamada de arrependimento, a gente precisa enfatizar sobre essa chamada de arrependimento, ela é o que traz sobre uma comunidade, é o que trouxe sobre o povo de Israel, ainda que fosse um povo um pouquinho teimoso. A gente vai ver que, como eu disse, a gente precisa fazer um estudo sobre a história da igreja, a gente vai ver que teve alguns povos que não foram tão teimosos assim, mas a gente vai ver também que esse foi um povo um pouco teimoso, um povo que não estava interessado em vivenciar, em viver experiências extraordinárias com Deus. Na verdade, eles queriam viver a vida à mercê. Eles queriam viver a vida conforme os seus próprios preceitos, conforme os seus próprios desejos. E é o que o livro nos mostra. Tanto que logo no início, a gente vê sobre o famoso dia do Senhor. A gente vê sobre um dia onde foi enviada sobre Israel uma praga de gafanhotos, na qual a Bíblia nos sinaliza que essa praga era vista como uma grande nação, um grande exército, aonde, deixa eu ver aqui só para eu não falar errado, seus dentes são como os de leões, suas presas como as de leoa. E essa praga de gafanhotos dizimou grande parte da colheita de Israel. Acabou com o vinho, acabou com os cereais, acabou com tudo. O livro de Joel também mostra que esse povo já não tinha nem mais como ofertar uma oferta de sacrifício a Deus. Não tinha nem como entregar uma oferta de cereais, que era o costume dado a essa cultura. No Antigo Testamento eles tinham o costume de entregar algo em sacrifício a Deus, de ofertar algo a Deus, etc. Eles não tinham mais, tanto que os sacerdotes, como diz também no capítulo 2, os sacerdotes choravam. Os sacerdotes entravam em prantos, porque eles não tinham nada a oferecer a Deus. Logo, eles não recebiam, logo eles não tinham nada a oferecer. Um cenário desolador. Então vem Joel e fala, existe uma maneira da gente sair dessa inércia. Existe uma maneira da gente sair dessa mornidão. Existe uma maneira da gente trazer ou nos colocarmos diante da presença de Deus de novo. Se arrependam. Se arrependam dos pecados que vocês estão cometendo, se arrependam das transgressões que vocês cometeram, se arrependam, se entreguem, não rasguem as roupas, que era um costume também da época. O arrependimento no Antigo Testamento ele vem acompanhado do rasgar de roupas. O arrependimento no Antigo Testamento ele vem acompanhado em vestir uma roupa fina, mas não fina em qualidade, e sim fina em transparência, onde você basicamente se humilhasse, onde você se humilharia. Também vem acompanhado de se cobrir de pó, de você mostrar que é sujo. O arrependimento no Antigo Testamento ele é algo muito simbólico. E Joel pega e adverte, fala, se vocês querem trazer ou se colocar na presença de Deus, você já notou que eu tô corrigindo aqui, né? Eu acredito que a presença de Deus ela é constante, incessante e ininterrupta. Porém, nem sempre nos colocamos na presença de Deus da maneira devida. Então, quando a gente acha que Deus se afasta, na verdade é a gente que se afastou da presença de Deus. A presença de Deus continua ali, gratuita, de maneira graciosa para cada um de nós. Porém, a gente se afasta disso. E aí, Joel convida essa galera, convida esse povo a se colocar na presença de Deus de novo. E esse passo para se colocar na presença de Deus é um passo que começa com arrependimento. E talvez você banalize um pouco esse contexto ou essa ideia de arrependimento. Falar sobre arrependimento é algo que para alguns já se tornou um sermão meio que repetitivo. Se tornou um sermão meio que manjado já. Poxa, todo culto aqui alguém tem que falar sobre arrependimento, tem que falar sobre isso, sobre aquilo, e fala sempre a mesma coisa. Por que, Mateus? Por que a gente fala tanto sobre arrependimento? Porque o arrependimento, o caráter de arrependimento, é nada mais, nada menos do que se colocar em pé de humilhação diante de Deus. É reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos e que somos necessitados de um agir sobrenatural, de um agir misericordioso, de um agir redentor para com a nossa vida. Então, essa experiência de arrependimento, ela traz sobre si a real identidade do homem, que é pecador. A real identidade do homem corrompido através do pecado original, que é o pecado de Adão, é pecador. Então a gente precisa se reconhecer como pecador. A gente se reconhece como pecador e automaticamente nós reconhecemos a necessidade de um Deus que está completamente disposto a nos perdoar. Tanto que Joel continua dizendo aqui no texto, voltem para o Senhor, no versículo 13 ainda.
Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. A gente vê que o dia do Senhor, como eu disse lá no início, é um dia que pode trazer condenação. A gente estava vivenciando o dia do Senhor, um dia onde veio uma praga sobre Israel e acabou com a colheita de Israel, logo acabou com o sustento, logo trouxe sobre Israel a ausência da presença de Deus, que também tem esse simbolismo de sustento, não é verdade? A gente vai entender isso, mas também a gente vai compreender que o dia do Senhor pode vir acompanhado de um tempo de salvação, como diz em Malaquias 4:5, depois você abre a sua Bíblia, mas eu vou ler aqui uma referência muito interessante que também fala sobre isso, que diz: mas todo aquele, deixa eu falar o versículo, né, para que você esteja ligado comigo, está lá no capítulo 2 ainda, no versículo 32, que diz: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte de Sião, em Jerusalém, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Então, quando a gente invoca o nome do Senhor, nós estamos invocando também a necessidade de sermos humildes, de nos humilharmos, de sermos reconhecedores dessa misericórdia, desse amor. Então, o dia do Senhor, que é o dia ou da condenação ou da salvação, ele parte primeiramente de um tempo de arrependimento. Ou seja, você é convidado para um tempo de arrependimento. Você é convidado para um tempo de entrega, de reconhecimento de quem você é, e através desse momento você escolhe, você opta por um tempo de salvação, um tempo onde o dia do Senhor vai ser um dia de gozo espiritual, de alegria, ou vai ser um tempo de condenação, de ausência de Deus, de uma distanciação da presença de Deus, que na verdade somos nós que nos colocamos. Lembrando, eu estava lendo Oséias esses dias, e eu estava pensando um pouco sobre o que é essa condenação por parte de Deus. Na verdade, eu tenho feito em particular um estudo sobre os profetas menores, e eu noto que esse sermão de convite ao arrependimento, ele é frequente. Israel, arrependam-se, o meu povo perece porque não me conhece. Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo está perecendo porque não me conhece, não tem relacionamento comigo. E lendo, destrinchando o livro de Oséias, eu consegui notar que o castigo de Deus é sempre a sua ausência. É sempre a sua ausência. E cara, isso é muito da hora pra gente compreender no contexto bíblico. Porque a gente costuma achar que o castigo de Deus é algo que vai nos colocar num fogo de inferno. É algo que nos vai, sei lá, vai nos destruir e etc. Quando na verdade a ausência de Deus é de fato o castigo. E o castigo, ou melhor, a ausência de Deus traz para si, ou para o homem, um castigo. Entendeu? Então o ponto principal desse castigo é a ausência de Deus. A ação dessa distância, ou desse distanciamento, dessa rebeldia humana, o que acontece é Deus se silencia. Deus se faz ausente. Que a ausência de Deus é tão curiosa, ela é tão peculiar, que ela é uma ausência que, ainda que esteja ausente, ela está presente. E eu vou mostrar para vocês aqui. Oséias é sobre uma história que conta a história de um profeta que tinha uma mulher adúltera. E Deus usa desse rolê de adultério, de infidelidade, para falar que o povo de Israel também é um povo infiel. Só que Deus depois afirma, tá lá no capítulo 2, versículo 14. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Olha o que Deus está dizendo. Vocês são infiéis comigo. Nós temos um laço, nós temos uma ligação, nós temos basicamente um matrimônio. Correto? Mas vocês são infiéis comigo. Contudo, eu não vou retribuir conforme as iniquidades de vocês. Eu não vou retribuir vocês conforme as coisas que vocês têm feito de errado, as transgressões que vocês têm cometido. Eu vou conquistar você de volta. Isso é absurdo. Tanto que depois Deus direciona Oséias para ir atrás da sua esposa, a perdoá-la e a redimi-la.
E nesse momento da história, onde Oséias vai atrás da sua esposa, que havia cometido adultério, havia se relacionado com outro homem, ela já havia se tornado uma prostituta. E Oséias compra ela de volta. E isso é muito interessante porque a gente leva para o contexto do Novo Testamento e a gente vê um Cristo que nos compra de volta, mulher. Que é onde a gente tinha sido infiel, nós fomos entregues à mão do pecado e havíamos sido condenados no pecado, logo seríamos mortos, logo seríamos eternamente distanciados da presença de Deus, e vem Jesus Cristo e faz como Oséias, como direcionamento de Deus dado a Oséias, e compra a gente de volta, e adota a gente de volta, mulher. Então, trazendo aqui para a perspectiva de Joel, não perde o feeling, mano, muita informação, depois você assiste de novo. A distância de Deus, o distanciamento que nós nos colocamos diante da presença de Deus traz para nós um castigo, porque de fato a ausência de Deus é algo tenebroso. Mas ainda que Deus esteja ausente, ou melhor, ainda que nós estejamos ausentes, Deus incessantemente insiste em nos buscar, insiste em tentar nos trazer de volta, entendeu? E aí, essa chamada de arrependimento, ela tá permeando a história da igreja, mano. Para você vivenciar uma experiência de avivamento em comunidade, que é assim que as experiências são descritas ao longo da história da igreja, você vai ver que elas vêm acompanhadas de uma experiência de arrependimento. Ou seja, um momento onde você se coloca em plena submissão de quem Deus é, e você entende quem você é e você fala: eu sou completamente necessitado, em mim não há nada que seja bom, em mim não há nada que seja positivo, o que tem de bom em mim vem de ti, então eu quero mais de ti. É basicamente isso. É uma parada onde você se esvazia mesmo de você, moleque. Não é aquela parada que você está lá no culto, aí vem a primeira, ó. Aí não é aquela parada que você está lá no culto e fala: Deus, eu quero me esvaziar de mim. E acaba o culto, está no telefone, pô, vamos resolver aquela parada lá, e você já começa a esquematizar seus probleminhas e tal, ou você volta pra tua vida, enfim, cada um tem seus pecados particulares, moleque, cada um tem. E a gente sabe que a gente nunca é constante, a gente tem dificuldade em ser constante, mas nós devemos ser, porque ainda que Deus seja um Deus que esteja incessantemente tentando nos conquistar, a gente tem que ajudar, cara. A gente não tem que ficar dando uma de difícil, não, porque a gente perde, quem perde é a gente com isso. E a história da igreja nos mostra isso. Vou contar para vocês uma experiência que foi vivida pela igreja sul-coreana, não faz muito tempo. A igreja sul-coreana, certo dia, fez um culto de oração. Sabe aquele culto que, mano, não vai ter louvor, entendeu? Não vai ter palavra, não vai ter nada. A gente vai ficar orando aqui por 2 horas. Aí eles fizeram um culto de oração. No meio desse culto de oração, eles pegaram, ou melhor, um dos líderes pegou e se levantou. Ele se sentiu muito incomodado, ele se colocou na presença de Deus e ele viu que ele estava se sentindo incomodado e ele precisava tomar uma atitude. E ele pediu por um momento a oportunidade de fala dentro da igreja dele. E ele falou: igreja, eu preciso confessar um pecado para vocês. Eu desviei dinheiro. E dentro da presença de Deus, diante da presença de Deus, agora que eu me coloquei, nós nos colocamos dentro desse ambiente de oração, e a oração tem esse poder, guarde isso no seu coração. Quando nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos diante da presença de Deus, moleque. Absurdo, né? Faça isso mais vezes. E ele se sentiu incomodado e falou: preciso confessar um pecado. E ele foi lá, confessou o pecado dele, falou que estava desviando dinheiro, e ele se aquebrantou. Ele falou: cara, tirei um peso das minhas costas. E do nada, a igreja começou a também confessar os seus pecados. E veio uma confissão de um lado, veio uma confissão de outro, veio uma confissão de um lado, veio uma confissão de outro. Do nada, toda a igreja estava numa onda de arrependimento. Estava todo mundo se arrependendo dos seus pecados de maneira explícita e verbal. Todo mundo falando das suas fraquezas, todo mundo falando das suas fragilidades e dos seus pecados. E aí, estão fazendo um barulho aqui, não sei se vai pegar aí. Se não pegar, amém. Se pegar, mano, esquece. A palavra de Deus é mais poderosa, aleluia. Vamos junto! E aí, ó, você não pode sair aqui. E aí, essa igreja foi tomada por uma onda de arrependimento, e logo depois eles começaram a vivenciar uma experiência extraordinária com Deus, que o livro de Joel é um livro tão peculiar e tão diferente exatamente por isso, que está aqui, ó.
No versículo 28 diz: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Você pegou o bizu? Você pegou o bizu, moleque? Uma experiência, um ato de arrependimento, uma predisposição ao arrependimento leva você a uma experiência extraordinária com Deus. A história da igreja diz: essa experiência ela é vivida em comunidade. O ato de um homem diante da sua comunidade trouxe sobre também a igreja uma revelação da parte de Deus. Na verdade, não foi aquele homem que trouxe. Foi Deus que resolveu se revelar daquela forma diante da predisposição daquelas pessoas em se colocarem em pé de humilhação. E aquelas pessoas passaram a vivenciar essas experiências. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Mateus, maneiro, só isso? Não, vou te trazer mais uma outra experiência. Essa é um pouquinho mais longa, então vou pedir para que você pesquise um pouco sobre depois. Povo moraviano, mano, eu amo o povo moraviano. Se você não conhece a história do povo moraviano, você está perdendo. Essa galera marcou uma época, você não tem ideia do que é o povo moraviano. Imagina um contexto de perseguição religiosa. Imagine agora um grupo de refugiados que some. E eles resolvem então se alojar e se refugiar em determinado lugar. Daí vem um conde que tinha uma vasta área de terras e fala: vocês podem ficar nessas terras aqui. Só que dentro desse grupo de refugiados tinham diversos religiosos que pensavam diferente. Até que um dia esse conde, que é o conde Zinzendorf, resolve fazer uma reunião e fala: a gente tem diferenças, mas a gente pode viver em comunhão. A gente pode viver em sintonia. E todos entram de acordo e eles começam a colocar cultos todos os dias para eles adorarem a Deus, para eles se entregarem a Deus, etc. E não só isso, se já não bastasse isso, eles pegam e fazem um relógio de oração. Você já fez um relógio de oração? O relógio de oração é aquele relógio onde você bota um horário que uma pessoa ora e depois tem um horário que uma outra pessoa ora. Vou dar um exemplo melhor. 7 horas fulano de tal hora, 8 horas fulano de tal hora, 9 horas fulano de tal hora. Eles fizeram um relógio de oração que durou 100 anos. Você já pensou no que é isso? Um relógio de oração que durou 100 anos. Exatamente, mano. Durou 100 anos. E essa comunidade, esse povo moraviano, vivenciou uma experiência com Deus absurda. Era uma comunidade completamente voltada para a Bíblia, para as Escrituras. E aqui a gente vai pegar um bizu que também aconteceu na igreja sul-coreana e que aconteceu aqui. Não no Brasil, obviamente, não na minha casa ainda. Mas aconteceu com o povo moraviano, que foi: a experiência de avivamento leva sobre um povo uma necessidade pelas Escrituras. O avivamento traz sobre essa comunidade uma fome absurda das Escrituras. E se já não bastasse isso, também traz um impulso comunitário, ou seja, da comunidade religiosa para viver missões, para estar ligado estreitamente com o propósito do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Bolado, fala que não é. Fala que não é, moleque. Um avivamento traz sobre a igreja o real sentido do Evangelho. E não é um, não é dois. Não é. É uma comunidade religiosa inteira. É uma galera, é um bloco, é uma blocada, moleque. Todo mundo falando: vamos lá viver essa experiência. E aí eu vou contar um fato aqui que eu gosto muito, que quem caminha comigo já deve ter escutado isso umas 5 vezes, no mínimo, que é o caso dos irmãos moravianos, ou não sei, são jovens moravianos. Na verdade, se eu não me engano, não são irmãos não. Você pode pesquisar depois, você tira a sua dúvida lá. Certo dia, 2 jovens souberam de um lugar na Índia que tinha uma ilha que tinham cerca de 5.000 escravos. São 5.000, 3.000 escravos, mais ou menos. Tá por aí. Depois você pesquisa lá, você vai ver. E sabendo que essa galera era escrava, eles pensaram: mano, essa galera vai nascer escrava e vai morrer escrava. Ninguém vai falar de Jesus pra essa galera. Ninguém vai pregar o Evangelho pra essa galera. Ninguém vai. E aí? O que a gente vai fazer? Eles falaram:
Se a gente está inconformado, a gente vai lá e faz, não é mesmo? É isso mesmo, o chamado começa no inconformismo. Daí eles falaram, então a gente vai. Eles entraram em comunidade com o cara lá que governava lá, que tinha um poder sobre esses escravos, e falaram, ó, a gente quer pregar para os escravos, você deixa? Ele falou, não, ninguém vai falar de Jesus aqui não, ninguém vai evangelizar ninguém não. Daí ele falou, tá bom então, vamos ver uma outra maneira. Aí eles pegaram e enviaram uma carta e falaram, então a gente pode se tornar escravo de vocês? Moleque, preste atenção, os caras se ofereceram como escravos. Foi isso que aconteceu. Daí eles falaram, então, pode. Vamos lá então, vamos resolver isso? Vamos resolver. Esse cara pegou, pagou uma grana, só que ele só resolveu pagar uma grana o suficiente para passagem. E eles falaram, então a gente topa, mano. A gente vai, a gente não quer saber, a gente tá aí pra pregar o evangelho, então a gente só vai com a roupa do corpo, a gente vai virar escravo mesmo, mas a gente vai pregar o evangelho para esses escravos que nunca teriam oportunidade de ouvir a palavra se não fosse esse avivamento que a gente viveu aqui, se não fosse essa experiência extraordinária. E eles pegam, se despedem das suas famílias, esses moços, esses jovens que eram casados, e eles vão para essa localidade para pregar o evangelho para esse grupo de pessoas. Imagina você se vendendo como escravo, abandonando tudo para viver uma experiência extraordinária ou proporcionar uma experiência extraordinária para pessoas, nesse caso específico para escravos. Avivamento é isso. Então, guarda no teu coração, moleque. Avivamento começa com uma onda de arrependimento que leva a galera, leva uma comunidade religiosa para uma onda de quê? De experiências extraordinárias com Deus, que está atrelada com uma leitura e um tempo de oração incessante, ou seja, você fica fissurado por Deus, você quer estar na presença de Deus em todo o tempo, e também te move a praticar ou levar o evangelho a outras pessoas. Deixar você pensando um pouquinho aí. Muita informação, né, moleque? Mateus, como é que a gente faz para vivenciar uma onda de avivamento? Como a gente faz para trazer sobre o nosso país um avivamento? Moleque, eu acredito que o nosso país pode viver um avivamento. Eu acredito. Se você caminha comigo, você sabe que eu acredito. Não estou falando aqui só porque eu estou dando a mensagem, não. Mas para isso, nós precisamos de um povo que esteja completamente voltado para Deus, que entenda quem realmente é e deixe ser levado e transformado através de uma onda de arrependimento. Arrependimento. É isso. O que falta para a nossa igreja, para a igreja brasileira, não é teologia diferente, não é palavras de ânimo, não é nada disso, é arrependimento. A palavra que você ouve todo dia, ela só produz fruto se dentro de você existir um movimento de arrependimento. É isso. A nossa igreja, a igreja brasileira, precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa olhar para Deus e falar, Deus, eu preciso de Ti, cola comigo. E Deus vai falar, eu tô colando contigo há muitos anos, moleque. Tô colando contigo desde o ventre da tua mãe. Agora tu que tem que colar comigo, porque quando tu se coloca na minha presença, eu transformo você e eu levo você para transformar outras pessoas. E é sobre isso. E agora eu quero te motivar a também acreditar em um avivamento. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai orar. Você vai orar por um avivamento nesse país, moleque. Você vai orar por um avivamento dentro da sua igreja. Você vai orar por um tempo de avivamento na nossa nação. Ora, mano. Sua oração tem poder sim. Acredita nisso. Acredita. Você tem que acreditar, mano. Quando você coloca na presença de Deus, você tem um mundo completamente novo. Você não está se colocando na minha presença. Você não está se colocando na presença do presidente da república. Você não está se colocando na presença de outras pessoas que exercem ou possuem algum poder. Você está se colocando na presença de Deus. E dentro da presença de Deus as coisas acontecem. Ok? E você pode, através do seu movimento de oração, trazer ou chamar e convocar a Deus e, sei lá, uma comunidade religiosa para vivenciar essa experiência. Ok? É isso. Tamo junto? Que a palavra possa continuar te abençoando e que você possa ser cada dia mais constante na palavra de Deus. A chave é essa. Lutas virão, problemas virão, dificuldades virão. Vai tudo vir, moleque. Vai tudo vir. Deixa vir.
não tem problema, nós tá com o Pai e o Pai é brabo. O Pai tá on todos os dias, o Pai nunca tá off e Ele tá com a gente, beleza? Valeu? E é isso, Deus abençoe você, tire um tempinho pra orar também. É óbvio que eu falo aqui descontraído, mas mano, oração é tudo na vida. Leitura da palavra, moleque, direcionamento pra tua vida. Cola com isso, valeu? Beijo, amo vocês, que o Papai do Céu nos abençoe todos os dias, tamo junto. Cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Como o Senhor, quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, sobre a terra e céu, pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Pra sempre. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória, força e poder.
pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Oi, uai, né? Então, quero te fazer um convite. Se você sentiu algo no seu coração, Deus falar algo no seu coração que você queira compartilhar, pode chamar lá no nosso direct no Instagram, @uainarede. Lá a gente vai esclarecer as suas dúvidas, se ficou alguma dúvida. A gente vai compartilhar as coisas que você sentiu, que Deus falou com você, e a gente vai poder assim crescer juntos à imagem e ao caráter de Cristo. Se você também não segue as nossas redes sociais, @TheWaySocial, o nosso ministério de evangelismo, lá a gente tem devocionais, vídeos interessantes, segue lá. A nossa banda também, @R828Oficial. A nossa música Por Amor também, se você não escutou, bota lá no Spotify, em todas as plataformas disponíveis, só ligar lá que você vai escutar e vai amar certamente. Também tem as nossas vibes, se você não participa, de segunda a quinta-feira, os links vão estar disponibilizados lá no WhatsApp da UAI, no nosso grupo. Se você não está no grupo ainda e deseja entrar, manda um direct lá naquele @uainarede que eu falei pra você no início, tá? Então, tamo junto e é isso.